Olá, mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Nossa aula de hoje vai falar sobre os platelmintos e nematelmintos, suas principais características e os ciclos das verminoses. Temos aí algumas imagens desses seres. Os platelmintos, eles são vermes de corpo alongado e achatado. Como exemplo, nós temos a planária, o esquitossomo, a tênia, que é a solitária. Os platelmintos também são seres eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. Nós temos aí a exceção da planária, onde os demais seres são causadores de doenças verminosas. Os platelmintos, as planárias, alimentam-se de matéria orgânica em decomposição, possuem cavidade gastrovascular, ocupa praticamente todo o corpo. Sistema digestório incompleto, não possuem ânus. As planárias estão entre os primeiros animais a ter uma região anterior, que é a cabeça. Possuem ocelos, que percebem o claro e o escuro. As planárias, como os poríferos, têm grande capacidade de regeneração. A presença da cabeça permitiu aos animais que os órgãos do sentido se concentrassem nessa região, que são a visão, a audição, o olfato e a gustação. Observem as imagens. As planárias são platelmintos bem conhecidos. São animais de vida livre, com representantes terrestres e aquáticos. As terrestres estão sempre associadas a solos úmidos. Muitas planárias são animais coloridos, bastante vistosos. As planárias apresentam simetria bilateral com região anterior e posterior, dorsal e ventral. Na região anterior, encontram-se um par de estruturas sensíveis à luz, chamada ocelos. A reprodução das planárias. As planárias são hermafroditas e podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. De forma assexuada, como tem um grande poder de regeneração, quando uma planária se divide ou é dividida, de cada parte surge uma nova planária. De forma sexuada, as planárias colocam seus poros genitais em contato e inserem seus espermatozoides uma na outra. Formam-se então ovos que são liberados no meio externo e cada ovo contém um embrião que pode gerar uma nova planária. Observem essas imagens. Nos países subdesenvolvidos e emergentes, a exemplo do Brasil, as verminoses são bastante frequentes. Principais causas: falta de saneamento básico, ausência de hábito de higiene, moradias inadequadas, falta de educação sanitária, sistema de saúde precário, alto índice de pobreza, dentre outros. Nós temos aí essas imagens mostrando a reprodução. Temos aí o macho, ventosas, a fêmea, o canal ginecóforo. Filoplatelmintos. É uma verminose. Nós temos a esquistossomose, a barriga d'água, esquistossoma mansoni. Ciclo de vida. É o hospedeiro intermediário, que é o quem? O caramujo. E o hospedeiro definitivo, que é o homem, são os humanos. Voltando aí nessa imagem, nós temos
Toda a como é que acontece. Nós temos um homem doente, que através através das suas fezes, tem-se os ovos. Aí nós vamos ter a larva, em seguida caramujo, cercárias, e aí o homem adoece, não é isso? Aí dá continuidade nesse ciclo. Temos essa imagem aí mostrando tudo que a gente acabou de falar. Observem como acontece. Desde o momento que o homem está lá, num rio, num lago, num açude, ele está lá pescando, aí o que acontece com ele? Sintomas da esquistossomose. A esquistossomose provoca graves consequências para a pessoa infectada: dores abdominais, fraqueza generalizada, aumento de alguns órgãos como o baço e o fígado, e em casos mais graves, o ventre incha pelo acúmulo de água entre pele e os órgãos. Vejam as imagens. É exatamente dessa forma. Como é a prevenção? Evitar que o esgoto sem tratamento chegue a rios e lagos com medidas de saneamento básico. Evitar também andar descalço ou ter contato direto com larvas na água. Educar a comunidade sobre o controle da doença e medidas de prevenção. E, em último caso, combater o caramujo com moluscocida ou controle biológico. Nós temos aí uma tênia, também chamada de solitária, que é a teníase. Nós temos essa primeira tênia, sólio, que é através da carne de porco contaminada, e a tênia saginata, que é a carne de boi contaminada. Corpos longos, achatados e segmentados, com uma série linear de conjuntos de órgãos reprodutivos, conhecidos como proglótides. Como o esquitossomo, as tênias também precisam de um segundo hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. O corpo da tênia é formado por uma série de segmentos retangulares que contém cada um o aparelho reprodutor feminino e masculino. São hermafroditas. A teníase é uma doença causada pelo verme adulto, comendo carne animal, ou seja, comendo carne mal passada com ovos e larvas. Na teníase, o ser humano é hospedeiro definitivo. O boi, a vaca e os porcos são os hospedeiros intermediários. Olha aí essa imagem, é uma imagem de uma carne bovina com cisticerco. A doença cisticercose. Quando me alimento dos ovos que saem das fezes de uma pessoa infestada pelo parasita, vou desenvolver a cisticercose. Olha aí o que acontece. A cisticercose humana. Como é que acontece? O homem, não é isso? Ele defeca, a partir daí o porco vem, se alimenta dessas fezes, e daí por diante, o que vai acontecendo? Tanto o porco como o boi. Os neumatelmintos são seres eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. Através de vermes de corpo alongados e cilíndricos. Exemplo, nós temos a lombriga, o ancilóstomo, o oxiuro, o disto geográfico e a filaria. Nós temos aí essa imagem de uma lombriga, que a gente conhece mais como ascaridíase. Olha só o que acontece.
O homem está lá se alimentando, muitas vezes nem sabe de onde é que veio aquela carne que ele está comendo. E aí olha como tudo acontece. O que é prejudicado nele? Coração, os pulmões, o esôfago, o estômago, o intestino. Nós temos aí essa doença, o amarelão. Olha o que acontece com andar descalço em alguns lugares. Então, para evitar as verminoses, nós vamos ver agora o que nós devemos fazer. Não é difícil. Nós devemos lavar as mãos antes de cada refeição e depois de evacuar. Lavar as frutas, legumes e verduras. Não comer raízes cruas, como cenoura e outras, nem frutas com cascas sem antes higienizar corretamente. Não comer carnes mal cozidas, nem salames de carne crua. Não comer alimentos expostos às moscas. Para a bebida e uso da cozinha, utilizar água de hidráulica ou de poço artesiano, ou seja, água tratada. Usar sapatos, destruir os caramujos e evitar o contato e uso da água dos locais em que eles vivem. E usar privadas higiênicas onde não existe rede de esgoto. E também jamais deixar fezes humanas na superfície do solo. Então terminamos mais uma aula hoje. Muito obrigada.